em Roma. Não foi uma perseguição tanto pelo mundo inteiro. Mas muitos cristãos sofreram e foram exilados, aprisionados, decapitados e crucificados. Até Nero decapitou o apóstolo Paulo e Nero crucificou o apóstolo Pedro. Eles morreram na perseguição de Nero. Mas quando Nero morreu, suicidou-se, o Império Romano quase caiu. E a besta quase sumiu. E por isso, diz aqui, em versículo 11, a besta que era e não é. O que aconteceu? Esta besta, então, sumiu quando Nero morreu. E o Império quase caiu. Durante este tempo de guerra civil, quando estes três tentaram possuir o reino. E assim a besta foi ferido, quase morreu. Mas Vespasiano finalmente conseguiu novamente o Império e o Império Romano sobreviveu. Mas quando Domiciano veio, ele começou a perseguição começada por Nero. Ele continuou esta perseguição. E assim a besta reviveu. E a ferida foi sarada. E a besta assim começou a agir novamente contra Cristo e contra os cristãos. Então, assim nós vemos como Apocalipse 17 e Daniel 7 se encaixam perfeitamente um no outro. Mas o livro de Apocalipse dá uma revelação ainda maior do Império Romano. É natural porque a revelação é gradativamente revelada aos homens. E assim, o Apocalipse sendo revelado último, depois de Daniel, nós vamos ver mais detalhes históricos. Esta besta também tem 10 chifres nas costas. Não tem 11, como Daniel 7, mas apenas 10. E escute a interpretação do anjo, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Então, estes 7 cabeças, 5 já tinham sido mortos. Um existia, outro ia durar pouco, e veja como durou pouco. Tito só durou 2 anos. Ele durou pouco mesmo. Mas estes 10 chifres são 10 reis futuros, também imperadores romanos, porque este é o Império Romano. Mas o que estes 10 reis vão fazer? Escute bem. Em versículo 13 diz: tem estes um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que foi revelado desde a fundação do mundo, que deu seu sangue como sacrifício por nossos pecados. E estes 10 chifres vão lutar contra o Cordeiro, contra Jesus Cristo. Diz, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, sabe uma coisa interessante? Depois de Domiciano, havia mais ou menos 18 imperadores romanos. Pode-se ler na história da igreja cristã, escrito por Philip Schaff. E ele tem uma história detalhada da história da igreja, do início pelos séculos. E ele descreve a vida da igreja durante todo este tempo do Império Romano. E dos 18 imperadores que reinaram depois de Domiciano, sabe quantos perseguiram a igreja? Deve saber. 10. Então, João predisse até o número de imperadores romanos depois do Domiciano que iriam perseguir a igreja e lutar contra o próprio Cristo. Então, por causa desta luta contra Cristo, o Império Romano finalmente foi completamente destruído, castigado por Deus, porque Deus deixou o Império Romano perseguir a igreja para prová-la e para fortalecê-la. Mas finalmente o último imperador romano que perseguiu a igreja foi Diocleciano.
E no tempo de Diocleciano, ele queimava templos de igreja, queimava a Bíblia e matava os cristãos pelos milhares. Este homem tão cruel. Mas sabe, quando ele terminou de reinar, o Império Romano caiu. Foi dividido em duas partes, leste e oeste. E não mais, desde aquele tempo, existia o Império Romano. Então, aquele Império Romano foi exatamente como nós vimos no passado, como esta imagem ia se quebrar em pedaços. E o vento ia levar. Assim, a Roma também caiu, e grande foi a queda dele. Sabe que realmente qualquer pessoa, ou qualquer rei, ou qualquer nação que se opor a Jesus Cristo e ao seu povo será castigado. Porque Jesus é o Senhor dos senhores. É Ele que reina nos céus. É Ele que domina sobre todas as nações. E se uma nação se levantar contra Ele, então Ele vai abaixá-lo. Agora, nesta descrição de Daniel capítulo 7, há um julgamento descrito. Eu vou ler este julgamento. Diz aqui, continuei olhando, versículo 9, até que foram postos os tronos. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamado chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e míriade de míriade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Então o que aconteceu? Deus estava lá em cima e diz também sobre o filho do homem que dirigiu-se ao ancião de dias. E foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, porque os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando Jesus Cristo morreu, foi sepultado, se ressuscitou, subiu ao trono de Deus, sentou-se à destra de Deus, e assim começou a reinar como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. E ele começou a dominar o mundo inteiro. Quando a Roma se levantou contra Cristo e a sua igreja, então o que aconteceu é que o concílio, o tribunal celestial se reuniu e julgou a besta. Como Belsazar foi pesado na balança e achou falta, também esta besta foi pesada na balança e no concílio do céu foi julgado para morrer. E sabe o que aconteceu? O imperador romano se quebrou. O imperador mais forte do mundo que tinha existido até aquela época. Então foi consumido, quebrado e sumiu na história. Hoje pode procurar e não existe mais o Império Romano. Mas sabe o que existe? O reino, aquela pedra que o imperador romano tentou destruir, se tornou numa montanha. A igreja espalhada pelo mundo inteiro. O reino de Cristo prevaleceu pelos séculos, mas o imperador Domiciano e o Império Romano sumiram na história. Mas Cristo ainda reina, e por isso damos graças.